Olá, bem-aventurados! Amanheceu, e quando amanhece, é hora da gente fazer a nossa leitura diária, tá? Hoje eu queria compartilhar com você um título muito interessante, que vai dizer: não seja obsessivo por dinheiro. Não se mate de trabalhar tentando ficar rico, nem pense demais nisso, pois o seu dinheiro pode sumir de repente, como se tivesse criado asas e voado para longe como uma águia. Salomão, Provérbios 23, versículo 4, versículo 5. Você deve conhecer pessoas obsessivas, cujo único objetivo é ganhar dinheiro e ficarem ricas. Observe as expressões ditas pelo rei Salomão neste Provérbios. Não se mate de trabalhar, nem pense demais nisso. Esse pensar demais é a neurose obsessiva. Ele se refere a alguém ganancioso e inseguro, quase sempre agressivo, que pensa que o dinheiro é o único e o máximo objetivo. As pessoas sensatas, de modo geral, fogem de pessoas assim, que sozinhas acabam na miséria. Não coloque como seu objetivo de vida ganhar dinheiro. É bem verdade que muitos que fazem isso passam por cima de tudo e de todos para alcançar os seus objetivos. Seja cauteloso. Enquanto o homem só se preocupar com o dinheiro, viverá num mundo pobre. Cícero Buarque. Enquanto o homem só se preocupar com o dinheiro, viverá num mundo pobre, né? Aqui fala, né, que pra gente não se preocupar, não se matar tanto de trabalhar. E o que o Senhor trouxe ao meu conhecimento, a minha lembrança agora foi o Salmo 127. Que inútil vos será bem cedo levantar e penosamente trabalhar. Sabe por quê? Porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Quem nos dá as riquezas é o Senhor, né? Então se você tá acostumado a ter que levantar cedo, a trabalhar muito, fazer por merecer, saiba que o Senhor, ele nos dá, tá? De graça. Então não se mate de trabalhar. Temos que trabalhar? Temos que trabalhar para pagar as nossas contas, para conquistar as nossas coisas. O trabalho ele é essencial, tanto para a conquista material, mas também como para a conquista pessoal, né? E para formar o nosso caráter, tá, gente? Porque uma pessoa trabalhadora, ela tem caráter, tá? A pessoa preguiçosa, ela sempre quer tudo, ela acha que tudo vem fácil, ela quer tudo de mão beijada, né? Ela não sabe a luta que é para conquistar as coisas. E na vida a gente tem que lutar muito, se esforçar muito para poder conquistar as coisas, porque é só a graça e a misericórdia de Deus que vem lá do alto, e Deus, ele nos abençoa. Ele é poderoso, ele é grande, mas nós temos que fazer a nossa parte, tá? Mas inútil você não podemos ficar sempre focado. Por isso, esse salmo fala que inútil você será bem cedo levantar, porque às vezes a gente tá muito focado nisso, né? Mantendo o hiperfoco. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, eu tenho conta pra pagar. E nós temos tudo isso mesmo pra fazer, tá, gente? Temos todas essas coisas, temos que comprar comida, temos que pagar as nossas contas, temos um monte de compromissos que envolvem a vida financeira, mas não podemos dedicar toda a nossa vida, centralizar toda a nossa energia somente nisso. Precisamos ter moderação, não focar somente nisso, não colocar o dinheiro como uma prioridade. Ele é necessário? É, mas não é uma prioridade, porque quando a gente fica muito focado em ter que trabalhar, eu falo por mim, tá, gente? Trabalhei tanto que fiquei doente, fiquei numa época tão doente, que eu achei que nem sobreviveria de tanto que trabalhei. E sabe o que eu ouvi? Né? Tendo 3 laudos falando que eu tava totalmente exausto, que não restava uma gota de força de tanto ter trabalhado, que eu não era proativo. Foi isso que eu ouvi ainda no final. Eu tive que engolir essas palavras, tá? Tive que engolir com os meus ouvidos essas palavras que eu não fui proativo. Trabalhei até adoecer. Olha que loucura, né? E depois Deus foi trazendo ao meu conhecimento. Às vezes estava muito focado em trabalhar para conquistar, para receber o meu salário, pagar as minhas contas, comprar minhas coisas, alcançar os meus objetivos. Esqueci de cuidar de mim, da minha saúde. Esqueci até mesmo de separar um tempo para Deus. Estava vivendo só em função disso, né? E o que benefício que me trouxe isso? Nada. Porque quando eu adoeci, a primeira coisa que aconteceu comigo foi ser jogado na rua, na primeira oportunidade, sem qualquer direito legal que eu tivesse, né? Que as pessoas, até isso, elas tomam da gente, né? O mundo é muito cruel, tá, gente? As pessoas são muito perversas, né? Mas nós temos que confiar no nosso Senhor. E eu sempre tive muita fé nesse Salmo 127, né? Que os seus amados ele dá enquanto dorme. Inútil você será bem cedo levantar e penosamente trabalhar. E quando eu não pude mais trabalhar, quando eu não tinha mais forças, eu não tinha condições físicas, psicológicas, emocionais, quando o meu corpo ficou
ficou impedido, até mesmo Deus tendo muitos compromissos para honrar de trabalhar, o Senhor, Ele me deu enquanto eu estava ali me recuperando, enquanto eu estava dormindo. E dormindo literalmente, tá, gente? Mesmo literalmente o Senhor estava me abençoando. Não tive falta desse testemunho. Eu gosto de dar ele, eu repito ele. As pessoas que me conhecem, que estão ao meu redor, já estão cansadas de ouvir. Eu conto, Deus não me deixou faltar nada. Não tive necessidade de nada. Porque a minha fé, a minha confiança, a minha esperança está em Deus. E Deus falou, não se mate de trabalhar, entendeu? O que você tiver que conquistar, você vai conquistar. Entendeu? Você vai conquistar, eu vou te abençoar. Trabalhe, mas trabalhe com moderação. A gente tem que se centralizar a nossa energia em adorar, em servir a Deus. É com isso que a gente tem que gastar todas as nossas forças, sabe por quê? Porque aí quando a gente gasta todas as nossas forças adorando, servindo ao Senhor, a palavra de Deus nos garante que fala que é na fraqueza do nosso ser que o poder de Deus se manifesta. Né? Mas para isso nós temos que direcionar 100% da nossa fé, 100% do nosso tempo, 100% da nossa dedicação, dos nossos pensamentos, consagrar, igual eu estou fazendo todos os dias, consagrando ao Senhor os meus dias, pedindo a Deus para perdoar os meus pecados, para ter misericórdia da minha vida, para me abençoar e para abençoar as pessoas que estão vendo esses vídeos e as pessoas que olharem para o meu rosto, que elas sejam abençoadas só de olhar para mim e que elas não me vejam, porque elas vejam a face de Cristo estampada no meu rosto. Deus é um Deus que nos abençoa, irmãos. Nós não podemos ficar focados nas coisas materiais, tá? As coisas materiais são boas, conforto é muito bom, o dinheiro, ele é bom, ele proporciona muitas coisas. Mas Deus é melhor ainda, Deus é mais, é muito mais do que isso. E às vezes é melhor a gente perder tudo e ter Deus do que achar que temos tudo e não ter Deus, tá? Porque aí nós só achamos que temos e na verdade não temos, entendeu? E nada melhor que quando você tem Cristo, você tem alegria, você tem paz, você trabalha com prazer, você levanta cedo alegremente, você paga as suas contas alegremente, mesmo que você fique sem um tostão, você fica alegre, fica em paz, porque Deus te deu condições para honrar todos os seus compromissos, né? Que essa palavra possa te abençoar, possa servir de inspiração e que Deus possa falar com você através disso e que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe neste dia, que você seja grandemente abençoado com essas palavras, tá? Fique com Deus.